Mas hoje pela manhã eu convidei nosso irmão Carlos Augusto, que é líder de uma das turmas do Casados para Sempre, para que ele traga a palavra para nós, que nós possamos ouvir com atenção. Carlos. Deixa eu abençoe, Carlos. Esqueci do microfone. O pastor só não me falou que a igreja já está tão cheia. Bom, para os que não me conhecem, eu queria me apresentar. Na verdade, vocês estão vendo apenas uma parte de mim. Vocês podem sentar, por favor. A minha outra parte está sentada aqui na minha frente. Amor, por favor, levante, para que a igreja possa ver a melhor parte de mim, que é Silvana, minha esposa. Em janeiro desse ano, nós completamos 25 anos que o Senhor nos uniu. E, gente, muita história a gente tem para contar. Muitas alegrias, algumas tristezas, muitos desafios, algumas conquistas. O melhor de tudo é que nessa trajetória o Senhor sempre esteve presente em nossas vidas, nos abençoando. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje na sua casa. Gostaria também de agradecer ao pastor Maurício pelo convite e o desafio que é estar na igreja hoje do lado de cá. Eu confesso para vocês que quando recebi o convite, eu tive medo. Na verdade, eu tive dois grandes receios. O primeiro, o pastor Maurício é muito alto. Eu tinha medo que ficasse atrás do púlpito e ninguém me visse. Vocês estão me vendo? O outro receio, na verdade, foi de não estar à altura de tamanho desafio, de tamanha responsabilidade. Mas a isso eu recorri ao Senhor e disse para Ele: Senhor, me usa da melhor forma que possível. E eu sei que Ele é fiel. Eu queria agora sim convidar vocês a estarem de pé para que a gente possa ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem a conversar conosco nessa manhã. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós gostaríamos agora, Senhor, de convidar, esteja aqui conosco, Senhor, conduzindo esse nosso encontro. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento e ajuda a mim e aos meus irmãos que a gente possa entender verdadeiramente os sentidos de Tuas palavras. Que a gente possa, ao compreendê-las, Senhor, a gente possa usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Mais que isso, Senhor, que a gente possa multiplicar esse conhecimento, levando a sua Tua palavra a outros irmãos. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano de 66, 67, pouco tempo antes da sua morte. Quando escreveu essa carta, Paulo já estava velho e se encontrava preso em uma prisão em Roma. Em determinado trecho da carta, Paulo menciona assim, o sentimento de abandono que ele estava sentindo por parte dos seus companheiros. Ele já havia passado por um julgamento prévio e nesse momento ele estava aguardando o seu julgamento final e ele tinha como líquido certo que ele seria condenado e sentenciado à morte. Esse era o cenário de Paulo. Queria agora fazer uma pergunta à igreja. Alguém aqui já esteve numa penitenciária? Não? O Damião já esteve presente. O Damião vai entender o que eu estou falando. Eu já estive 2 vezes. Por sorte minha, as 2 vezes que fui, eu era visitante. Numa ocasião, a gente estava negociando da aula de qualificação profissional para os detentos,
e visitei um presídio em Muriaé e outro em Cataguases, em Minas Gerais. Nessas duas unidades que eu fui, eram instalações novas, os prédios relativamente novos. As salas, as celas que eu visitei eram salas relativamente novas, decentes. Os detentos tinham sala de aula, tem um bom refeitório, tinha sala de estudo. Assim, a estrutura física desses dois lugares que eu visitei, eu poderia dizer que eram bastante decentes. No entanto, existia uma atmosfera densa, alguma coisa assim que eu não sei explicar ao certo, que existia como se o mal permanecesse por ali. Não digo isso que isso seja uma verdade absoluta, mas é o sentimento que eu tive. Eu queria convidar vocês agora a refletir, há quase 2000 anos atrás, você numa masmorra romana, velho, se sentindo abandonado e simplesmente aguardando a sua sentença de morte, e com certeza seria uma morte dolorida, porque você morria de cruz, decapitação, apedrejamento, esquartejamento. Esse era o cenário de Paulo. E Paulo, qual é a preocupação dele? Na verdade, ele estava tentando ajudar o seu amigo Timóteo, que estava como pastor em Éfeso. A igreja em Éfeso passava por série de dificuldades, basicamente de duas naturezas. Perseguições externas, em função das perseguições dos gentios e do próprio Império Romano. E, internamente, Timóteo precisava lutar, combater algumas lideranças que estavam pregando doutrinas que Paulo não via nenhum embasamento nas Escrituras. A carta de Paulo, então, apesar de ser uma carta muito pessoal, ela tem esse cunho de tentar orientar Timóteo. Paulo tinha um verdadeiro carinho por Timóteo, pois Timóteo era seu discípulo. Os dois conviveram juntos por quase 15 anos. E esse carinho a gente pode observar na forma como ele trata Timóteo, chamando até de meu filho na fé. Os dois viveram juntos por 15 anos e também, assim como eu e minha esposa, muita história eles tiveram juntos. Muitas alegrias, muitas tristezas, algumas tribulações. Paulo conhecia profundamente o caráter de Timóteo, confiava em Timóteo como um verdadeiro servo de Deus. E por conhecer tão bem a Timóteo, Paulo procurava ajudar eles em algumas características que Paulo achava que precisavam serem trabalhadas. Eu vou falar assim rapidamente quais algumas dessas características, e não vou pedir que vocês leiam junto comigo, a gente vai ler apenas uma só. Mas a gente encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo... Não pegue sua Bíblia, não há necessidade agora, não. O que Paulo trata nisso ali é sobre a questão de ser jovem, da aparência de jovem. Timóteo era jovem e tinha aparência de jovem. O jovem, tem uma letra do grupo Charlie Brown Jr. que fala: o jovem no Brasil não é levado a sério. Não é levado a sério hoje e nunca foi levado a sério, e não era levado a sério há tempos atrás. Então, Paulo procurava orientar Timóteo sobre isso. Tenha cuidado com a sua aparência. Não permita que o fato de você ser jovem seja um impedimento para você atingir uma boa liderança. Eu sofro muito disso porque eu tenho essa aparência jovem. Então, eu peguei com o pastor Paulo uma tinta Color Tom 2438 para dar esse aspecto mais velho. Mas, na verdade, eu sou jovem. Uma outra característica que a gente vê em... Deixa eu botar o óculos, senão o jovem aqui não enxerga nada. Perdi o óculos. Onde é que está o óculos? Alzheimer. Você tem ainda, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo
fala sobre a questão da saúde de Timóteo. Timóteo tinha algum problema no seu aparelho digestivo, que recorrentemente ele ficava enfermo. Isso era uma coisa que Paulo também tenta ajudar o seu jovem amigo Timóteo. Uma outra situação, uma outra referência, que a gente encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, 22, o fato de ser jovem, Paulo alerta ele, Timóteo, para que tenha cuidado com essas coisas de jovem. O jovem é jovem ontem, hoje e sempre. O jovem tende a experimentar, o jovem tende a ousar, o jovem tende a fazer coisas de jovem. Façam, mas com moderação. Então, Timóteo, Paulo procura alertar sobre ele, manter-se jovem, mas não perder as referências nas Escrituras Sagradas. Agora sim, eu queria que vocês lessem comigo, em 1 Coríntios 16, 10. 1 Coríntios 16, 10. Deixa eu achar aqui também. Amém? 1 Coríntios 16, 10. Paulo diz assim: ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como eu. Aqui, Paulo fala com os irmãos em Coríntios para tentar ajudar Timóteo. Aqui a gente percebe uma característica da personalidade de Timóteo, que é hesitar diante das dificuldades, de ter receio dos embates. Timóteo precisava, em Éfeso, combater certas lideranças de pessoas mais velhas. Então, Timóteo, na verdade, meus irmãos, tinha medo. E Timóteo, o medo de Timóteo não é nem um pouco diferente dos medos que nós sentimos aqui. Nesse ponto, eu preciso que vocês participem do nosso culto mais ativamente. Eu vou fazer algumas perguntas e pedir aos irmãos que, quando a resposta for 5, levante sua mão, para que a gente possa ter um cenário das pessoas. Mas eu pediria que não levantasse a mão simplesmente assim. Levante a mão acima da sua cabeça, para que você participe bastante. Vou dar uma dica. Se tiver alguém aqui com sono, aproveita e levante os dois. É uma forma de a gente dar uma boa espreguiçada. Eu sempre faço isso, viu, pastor? Quando eu levantar as duas, é que eu estou com sono. Ok? Podemos fazer? Quem aqui tem medo de altura ou de andar de avião? Eu tenho medo de altura. Quanta gente, né? Interessante. Eu vou fazer uma outra pergunta. Imagine vocês que amanhã, segunda-feira, você chega na sua empresa, a sua alta direção lança uma nota dizendo o seguinte: ao final dessa semana, haverá um corte de 15% na folha de pagamento, ou seja, 15% dos funcionários serão demitidos. Quem é funcionário público fica mais confortável, né? Mas tem a situação de, imagine que você é um funcionário de iniciativa privada. Durante essa semana, até que saia essa lista, você tem medo que seu nome conste lá na lista dos demitidos? Eu tenho. Vocês têm também, né? Mais uma situação. Imagine que, de repente, está tudo bem na sua vida, você recebe a informação que um ente querido seu foi acometido de uma doença, precisa ser hospitalizado, você corre para o hospital e o médico diz que precisa dessa pessoa sofrer uma cirurgia, e ele te chama num canto e diz o seguinte: o problema é seríssimo, existe uma probabilidade e um sério risco de óbito. Imagine que esse ente querido é uma pessoa muito próxima, pode ser seu esposo, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai. Quando esse teu ente querido vai para
para a sala de cirurgia, você tem medo que essa pessoa venha a falecer? Eu tenho. Pastor, posso beber essa água aqui? Só um minuto, gente. Eu vou contar um relato rápido de um medo que eu tive. Há muitos anos atrás, minha esposa ficou grávida. A gente ficou sabendo da gravidez, foi confirmado pelo exame de urina, exame de sangue. Marcamos uma visita no médico para fazer a ultrassonografia. Na ocasião, a gente era videocassete, compramos a fita, ela deitou para fazer o exame, não encontrou nada. Aí a gente olhou assim, de repente o médico falou assim, olha, é uma gravidez tubária. Ou seja, o feto não desceu para o ovário e está se alojado nas trompas. Precisa de uma cirurgia, mas é uma coisa simples, a gente vai fazer por vídeo, não tem grandes riscos. Assim foi feito, não me lembro mais se no mesmo dia ou no dia seguinte. Quando começou a cirurgia, o médico parou tudo, desce e fala para mim assim, olha, tivemos um problema, a câmera parou de funcionar, então a gente não pode fazer a vídeo. A gente tem duas situações, a gente espera, daqui a 2, 3 dias vai ter uma outra câmera, ou a gente opera logo, o que é que você acha? Eu falei, o técnico é você que diz para mim, tem algum risco? Ele falou assim, olha, a gente nunca sabe, uma gravidez tubária pode causar alguns riscos, então eu sugiro que a gente faça a cirurgia. Eu falei, então faça. Quando a minha esposa foi para a sala de cirurgia, eu fiquei angustiado, porque eu não sabia que impacto teria isso na vida dela. Se ela nunca mais poderia ter filhos, se poderia ter alguma complicação durante a cirurgia, ela podia morrer. Gente, eu tive muito medo. Eu tenho certeza, se qualquer pessoa que eu convide aqui, os que estão lá atrás, os que estão aqui na frente, e eu disse assim, me fala alguma coisa, fala para a igreja algum relato sobre o medo que você passou. Tenho certeza que a gente vai ter aqui relatos bem interessantes. Medo de risco por parte física, doença, alguma coisa assim. Mas o que eu queria ver com vocês? A gente tem tanto medo quanto o Timóteo tinha. Eu busquei nas Escrituras se tinha alguma referência de alguns personagens da Bíblia que também tivessem esse mesmo tipo de sentimento. Eu queria que vocês abrissem agora vamos lá, abra em Gênesis capítulo 1, versículo 15. Gênesis, capítulo 1, versículo 15. Desculpa, Gênesis 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Amém? Gênesis 15, 1. A palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão, e o teu galardão será grandíssimo. Ou seja, Abrão tinha medo. Vejamos ainda, um pouquinho mais à frente, em Gênesis 32, versículo 7. Gênesis 32, versículo 7. Amém? Diz assim, Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os bois e os camelos. Gente, Jacó teve medo. Nessa situação, Jacó ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. O sentimento, o que ele achava é que Jacó
ia matá-lo e dizimar sua família. Ele teve medo. Queria convidar vocês agora a vermos um pouquinho mais à frente em Números 21, 34. Números 21, 34. Amém? 21, 34. A palavra de Deus diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te entregarei na mão a ele, o teu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habita em Esbom. Ou seja, Moisés estava a caminho de Baçã e ficou sabendo que o rei Og tinha juntado o seu exército e vinha combater com ele. Gente, Moisés já tinha vencido inúmeras batalhas. Moisés teve medo. A gente falou em medo várias vezes, e é sempre legal. Eu gosto muito de palavra. E eu gosto muito de conceituar, entender o conceito de uma palavra para que a gente possa refletir sobre ela. Toda vez que eu falo de conceito, eu particularmente gosto de pegar um pouquinho do seu conceito, do seu pastor, do seu, para que a gente possa chegar a um acordo, a palavra de ontem, sobre o que é o conceito. Seria inviável a gente fazer isso aqui na igreja, porque tem muita gente. Então, a minha proposta é a seguinte: eu vou dar um conceito aqui. Se ninguém tiver nada em contrário, se não tiver, ninguém quiser acrescentar nada, a gente continua com esse conceito. Se alguém disser assim, esse conceito está errado, a gente destrói e procura um outro. Combinado? O conceito que eu tenho aqui é o seguinte: o medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente, futuro, real ou suposto. O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça. Todos entenderam? Medo é um sentimento que normalmente vem para nós de forma desagradável e está sempre ligado a algum sentimento de ameaça, que pode ser verdadeira, pode ser fantasiosa, você imagina que é um perigo e não acontece. Todos concordam com essa definição? Legal, então vamos continuar. A boa novidade para vocês, meu irmão, aqueles, assim como eu, que levantou a mão mais de uma vez, para que a gente não fique com o sentimento que somos medrosos de carteirinha, quem nos deu o medo foi o Senhor, foi quem te fez, pastor. O medo foi nos dado, é uma capacidade que Deus nos deu. O que Deus não nos deu foi o medo descabido, o medo exagerado. Tudo que Deus faz por nós é para o nosso bem. O medo, ele funciona como um tipo de alerta para toda situação que a gente vai enfrentar, algum perigo. É como se a gente tivesse um aparelhozinho que em qualquer situação, qualquer momento de aflição, esse aparelho é acionado. E é acionado por quê? Para que a gente tenha precaução, para que a gente tenha mais cuidado. E esse alarme, ele funciona sob o aspecto físico. Quando a gente fala, toda vez que você vai se expor fisicamente, e isso pode te trazer algum perigo, você fica alerta, porque alguma coisa te aciona. Tem uma outra situação que são as questões psicológicas. A questão de uma demissão. Será que vou ser demitido? Não vou ser demitido? Isso também faz causar medo na gente. E tem as espirituais que a gente não sabe. Então, o medo também, ele funciona isso como um alerta para a gente, para que a gente tome um determinado cuidado. O medo, ele, na verdade, a gente não tem medo das coisas em si. Ninguém aqui tem medo de andar de avião.
Quem levantou a mão aqui assim na frente? Minha irmã falou que tem medo de andar de avião. Ela não tem medo de andar de avião, ela tem medo que o avião caia. A gente não tem medo de ficar desempregado. Que coisa melhor, não ter hora para acordar, não ter patrão para te cobrar, você não ter funcionário, cliente para atender, meta para bater. É maravilhoso não ter emprego. O problema é quem vai pagar suas contas. Como é que você vai sustentar sua família? Como é que você vai educar seu filho se você não tem o seu sustento? Notem, vocês, que Paulo, lá no versículo que lemos inicialmente, Paulo não diz assim, Timóteo, porque Deus não nos deu medo. Ele diz, Deus não nos deu o espírito do medo. Em algumas Bíblias a gente encontra o espírito do temor, o espírito do medo, o espírito de covardia. Se você me perguntar assim, mas, Carlos, até aí você não falou nada. Que todo mundo tem medo, eu sei, eu tenho medo, minha mulher tem medo, vocês têm medo. O que a gente pode fazer para vencer esses medos? Se você perguntar para mim o que a gente pode fazer, eu digo assim, vejamos o que Paulo falou para Timóteo. Paulo, nessa carta, ele diz para Timóteo o seguinte, busque nas Escrituras as orientações para que você possa enfrentar as suas dificuldades. E eu posso reproduzir isso, né? Vamos buscar nas Escrituras as orientações que o Senhor nos dá, como é que a gente vai vencer nossos medos? Eu posso dizer para você o seguinte, você não vence medo simplesmente evitando uma situação de perigo. Tem medo de avião, não vou andar, vou de ônibus, é mole. Mas tem situações que o medo chega até você. A gente pode falar assim, você pode evitar uma doença? Eu posso evitar os excessos, eu posso manter meu corpo, cuidar do meu corpo, porque é o templo do Senhor. Eu posso evitar os excessos. É o que eu fiz ontem. Quem não esteve aqui não conheceu o macarrão do Roberto. Depois do 4º prato, eu falei assim, não vou evitar o excesso, 4 tá bom. Então, assim, você pode evitar algumas situações, mas você pode evitar situações, mas tem determinados momentos que a sua aflição vai chegar e você não tem como lutar contra isso. O Senhor Jesus nos disse lá em João, eu tenho a cola aqui, eu ia dizer de cabeça, mas falhei. Mas João 16:33 diz assim, no mundo passareis por aflição. Quem falou isso, meu irmão? Foi nosso pai. Ele falou assim, meu filho, você vai passar sufoco, você vai passar um perrengue, você vai passar por aflição. E todo momento que a gente passa por uma aflição, a gente tem medo. Como é que a gente pode vencer esse medo? Vejamos o que diz aqui a palavra. Paulo, na própria carta, no capítulo 1, versículo 7, Paulo dá algumas orientações para nós. Mas antes de chegar na carta de Paulo, eu pedi a você, abra sua Bíblia em Salmo 147, versículo 11. 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Amém? Salmo 147, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, o Senhor se compraz nos que o temem, nos que o esperam em sua benignidade. Meus irmãos, vocês, eu não sei se todos sabem, mas assim, eu sou novo convertido. E se tinha uma coisa que me dava uma agonia, era essa questão temor. Tenha temor em Jesus, tenha temor em Deus. Eu falei, cara, que pai é esse que o filho tem que ter medo dele? E eu comecei a estudar e descobri, já burro velho, que temor, ele não tem o sentido de medo. O temor, você tem o sentido também de medo,
mas ele tem um sentido de reconhecimento de autoridade, de respeito. Então, quando a gente lê temor a Deus, não fique que você tem que ter medo do que Deus vai fazer contigo, não. Você tem que entender o seguinte: eu tenho que reconhecer nele como meu Senhor. Vejamos um pouquinho mais à frente, em Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus fala conosco assim: ore a mim, mas não ora da boca para fora, ora do fundo do teu coração, porque quando você ouvir, quando você orar e me chamar do fundo do seu coração, eu serei contigo. Vejamos ainda em João 16, 33. João 16, 33. João 16, 33. E nisso, quem conversa conosco, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez aqui a gente volta assim: você pode fugir de tudo que é jeito, mas em determinado momento você vai ser afligido, você vai ter uma situação de medo, você vai ter uma situação de insegurança, de hesitação. A gente precisa aprender a descansar e ter a paz que só o Senhor Jesus nos dá. Paulo também, no versículo que nós lemos no início, Paulo dá a orientação para nós. No versículo que a gente leu, diz o seguinte: Deus não vos deu o espírito de covardia, mas te deu o espírito de poder. O que é isso? Veja lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13. Filipenses 4, 13, a gente tem o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor diz para a gente, eu tudo, como o pastor Maurício sempre fala assim, não é um imã de geladeira, um decalque no seu carro, não. Tudo posso naquele que me fortalece, é ter confiança que, com o poder de Deus na sua vida, você vai poder enfrentar suas batalhas. Isso não quer dizer que toda batalha que você entrar, você vai vencer. Na vida, a gente tem vitórias momentâneas, a gente tem batalhas corriqueiras, batalhas todos os dias. O importante é a gente não desanimar na primeira derrota que a gente tiver, porque a guerra já está vencida, porque Deus venceu o mundo. Quando a gente entende isso verdadeiramente, quando a gente tem bom ânimo de saber que no momento que você está no sufoco, a sua vitória está mais na frente, confia nisso, porque o próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. Vejamos ainda, voltando ao versículo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, te deu o espírito de poder e o espírito de amor. Ontem, nós que estivemos aqui no encontro de casais, a gente teve uma palavra que fala muito sobre isso. O amor é tudo. A gente se peguem lá, por favor, em 1 Coríntios 13, do versículo 1
ao 7. 1 Coríntios 1, 13, versículo de 1 a 3, desculpe. 1 Coríntios 13, 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Isso traduz exatamente o sentimento que Deus espera da gente. O amor de entrega, o amor de doação, de se dar sem querer algo em troca. Quando tudo a gente faz, seja nas menores coisas que você faz, se você trabalha na execução do seu trabalho, se você presta algum trabalho aqui na igreja, que você faça com amor. Se você precisa dar uma palavra para um irmão, faça com amor, não querendo nada em troca. Isso é o amor verdadeiro e é o Espírito que Deus deu para nós. A gente precisa cultivar isso. Porque Paulo mesmo diz, Deus te deu isso. Deus não te deu o espírito de covardia, te deu o espírito de poder, te deu o espírito do amor. Um pouquinho mais à frente, nesse versículo, Paulo diz o seguinte: Deus não te deu o espírito de covardia, te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Veja lá a referência que a gente tem sobre moderação em Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. Filipenses 4, 5. A palavra de Deus diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é a questão da moderação? É a amabilidade. Na vida a gente tem vários embates. Em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a gente precisa, em determinados momentos, discutir pontos de vista. Façamos isso com amabilidade, para que a pessoa que te olhe lá, ali vai um crente, ele combate um bom combate, ele defende suas ideias, mas ele não perde o amor e a docilidade. Os esquerdistas que me perdoem, mas assim, Che Guevara dizia: tem que endurecer sem perder a amabilidade jamais. Entendeu? A gente não precisa abrir mão dos nossos conceitos, das nossas verdades, principalmente se essa verdade for a verdade que está aqui na palavra de Deus. Então, combata, mas você pode fazer isso de forma doce. A gente tem que brigar com ideias. Não deixe que a sua ira afloresça. Mais ainda, a gente falou, meus irmãos, nós não fomos feitos para ficarmos presos em nossos medos. Somos filhos de Deus e Ele nos fez capacitados para uma vida triunfante com o seu poder em nossas vidas. Basta que reconheçamos nele a sua autoridade e confiemos nele a intercessão dele para o nosso bem. A gente, no início, falou um pouquinho dos personagens de Bíblia, da Bíblia. Vejamos o que eles... A gente falou dos medos deles, né? Vejamos agora o que eles fizeram para vencer e combater os medos que eles tinham. Veja lá, você, por favor, abra em Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Abraão teve medo porque ele sabia dos desafios que o Senhor tinha para ele na sua vida. Como a gente falou lá no início, Abraão teve medo. Gente, Abraão. E o que Abraão fez? E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhes isso como justiça. O que Abraão fez? Abraão reconheceu no Senhor, confiou no Senhor, teve fé. A gente precisa ter fé. Veja mais um pouquinho,
Jacó, qual foi a situação de Jacó lá em Gênesis 32, 9. Gênesis 32, 9. Gente, Jacó era um homem 7-1. Jacó deu volta no pai dele. Jacó deu volta no irmão dele. E se Jacó estivesse aqui na igreja, ele ia dar volta em qualquer um de nós. O que é que Jacó fez? Fechei a Bíblia aqui, peraí. Gênesis 32, 9. Gênesis 32, 9. De 9 a 11. A palavra de Deus diz assim: Disse mais Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as beneficências e de tua fidelidade que tem usado para com seu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, acaso não venha ele me matar-me e as mães dos meus filhos. Ou seja, Jacó que não valia nada. Jacó não prestava. Jacó arrependeu-se. Quando Jacó diz assim: Deus Pai, eu não sou digno, ele não falou da boca para fora, ele falou verdadeiramente. E o Senhor o abençoou. Vejamos mais um pouquinho à frente sobre Moisés. Números 21, 35. Números 21, 35. Eu vou ler um pouquinho antes o 34 para fazer o link com o 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te entregarei na mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbons. O Senhor tinha dado a instrução para Moisés como ele deveria combater lá atrás. E o Senhor fala para ele o seguinte: faça da mesma forma. E o que é que Moisés fez? Aqui nos diz o versículo 35. Assim o feriram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum lhes ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Ou seja, o Senhor diz assim: Moisés, faça. E o que é que Moisés fez? Obedeceu. Moisés ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Se a gente aprender um pouquinho, meus irmãos, com que a gente tem visto aqui, com certeza a gente vai poder ser uma orientação para as nossas vidas. Eu não sei dizer se você entrou aqui hoje com alguma situação de aflição, se você entrou aqui com alguma angústia, se você tem medo de tomar e precisa tomar uma decisão essa semana, se você sabe que está numa lista de demissão, se você tem um caso de doença na família, se você está passando por um momento de aflição, por alguma dependência química, o importante é a gente entender que isso vai nos causar medo, isso é natural e foi Deus que nos deu. O que a gente precisa, toda vez que a gente precisa enfrentar uma batalha, a gente precisa construir a nossa fortaleza. Se a gente vê como antigamente as fortificações eram feitas, você tinha 4 torres, você se cercava de 4 torres, para que você pudesse manter a sua segurança. Essas 4 torres, a gente precisa construir na nossa vida. Você precisa construir a torre do reconhecimento. Reconheça, meu irmão, que o Senhor, nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e só Ele e a Ele toda a glória. Que você também, meu irmão, construa a sua torre da fé. Não adianta você dizer: eu confio, Deus,
Deus é o meu Senhor, se você não acredita verdadeiramente do fundo do teu coração. Construa essa tua torre de fé. E essa fé ela é construída pouco a pouco. Não adianta se converter, mergulhar nas águas. Hoje... Não, é uma construção. Nós estamos em construção. A nossa santificação é dia a dia. Faça isso. Construa também, meus irmãos, a tua torre do arrependimento. Quanta besteira a gente faz todos os dias. E a gente vai fazer todos os dias ainda, até a nossa morte, porque a gente é falho. O ser falho e você ter erros é comum. Se você comete os mesmos erros, isso é burrice. Deus nos deu orelha grande, não somos burros. Toda vez que a gente errar, vamos nos arrepender verdadeiramente, como fez Jacó, que não valia nada. Jacó se arrependeu. E mais ainda, vamos construir mais uma torre da obediência. A gente está aqui quarta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, ouvindo o que Deus tem a nos falar, as orientações de Deus. Por que raios a gente não cumpre? Vamos cumprir, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas dificuldades, com toda a nossa humanidade, mas vamos ouvir a palavra e buscar o Senhor, porque o alvo é Ele.